Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina Santos e hoje teremos uma aula de ciências sobre a importância de classificar os seres vivos. Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para as turmas do segundo ciclo da EJA, com o eixo temático Empreendedorismo e Educação Financeira. O objetivo de aprendizagem é compreender as relações entre água, calor, luz, seres vivos, solo e outros materiais na dinâmica ambiental. E como objetivo da aula, conhecer as classificações dos seres vivos, identificar as características dos reinos dos seres vivos e entender a importância de sua classificação. E aos estudantes, não esqueçam de registrar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Agora é preciso que você pegue seu caderno, lápis e borracha para registrar o conteúdo de hoje. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Comecem anotando a data de hoje e o tema da aula, a importância de classificar os seres vivos. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a escrita. Agora sim, tudo pronto? Então vamos começar. Para compreender melhor a classificação dos seres vivos, iniciaremos com a análise de uma ação muito comum ao nosso cotidiano. Imagine que você tirou o seu final de semana para organizar o seu quarto, principalmente seu guarda-roupa e demais locais onde você costuma guardar seus objetos pessoais. Para essa tarefa, você começou tirando todas as roupas e acessórios do lugar para organizá-los. Imagine que esses objetos que eu separei pertencem a você e precisam ser guardados no guarda-roupa ou no mancebo, popularmente conhecido como cabideiro. Como você organizaria esses objetos? Quais vão para o guarda-roupa e quais vão para o mancebo? Para essa organização, com certeza, vocês devem ter considerado algumas características dos objetos, não é mesmo? Até porque ninguém costuma guardar suas roupas na sapateira ou os sapatos no cabideiro, concordam? Agora, imagine esses mesmos objetos organizados por categoria. Roupas de ginástica, roupas de festa, acessórios, calçados. Será que mudaria alguma coisa na organização anterior? Talvez alguns objetos mudariam de lugar, mas acredito que muitos deles continuariam no mesmo lugar. Digo isso porque a maioria das pessoas organizam suas roupas e acessórios com base em critérios bem parecidos. Mas para vocês, qual seria o principal motivo para organizar esses objetos? Qual a necessidade dessa arrumação toda? Para mim, um guarda-roupa organizado ajuda a otimizar o meu tempo. Ou seja, com os meus objetos organizados, eu perco menos tempo para me arrumar, pois não vou ficar precisando procurar muito por eles. Agora, imagine tamanha a importância de se classificar os seres vivos. Ainda não conseguiram visualizar? Então pensem comigo. A biodiversidade do planeta Terra é muito grande, certo? E classificá-las não vai ajudar somente a cientistas e pesquisadores, mas também todos nós seres humanos. E é justamente essa importância que vamos ver na aula de hoje. Atualmente, critérios de classificação dos seres vivos
procuram refletir a história das espécies, ou seja, a história das manifestações que ocorrem nos seres vivos ao longo do tempo. Assim, podemos definir seres vivos como sendo organismos que reúnem características indispensáveis que permitem distingui-los dos seres não vivos. Uma planta é um ser vivo, pois apresenta propriedades como crescimento, reprodução e organização celular. Essas características não são observadas no Sol, por exemplo, porque ele não é vivo, logo não é um ser. Segundo diversos pesquisadores, Aristóteles foi o primeiro a classificar os seres vivos. Ele dividiu os seres vivos em dois grupos, animais e plantas. Para Aristóteles, esses dois grupos se dividiam em subgrupos, organizados de acordo com o ambiente em que viviam, plantas e animais. E assim os caracterizou como sendo aéreos, terrestres e aquáticos. Mais tarde, vários outros cientistas criaram sistemas de classificação baseado no que Aristóteles havia feito. O naturalista Linneu, por exemplo, definiu como critério de classificação dos seres vivos suas características estruturais e anatômicas. Assim, os animais eram agrupados apenas de acordo com as semelhanças corporais, e as plantas segundo a estrutura de suas flores e frutos. No sistema proposto por Linneu, a espécie é a unidade básica de classificação. Assim, de maneira geral, espécies são grupos de indivíduos semelhantes que, em condições naturais, são capazes de se reproduzir e de dar origem a descendentes férteis. A partir daí, diferentes categorias de classificação foram sendo ampliadas, e no atual sistema de classificação, espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero. Os gêneros são agrupados em família, famílias são agrupados em ordem, ordens são agrupadas em classe, classes são agrupadas em filo e filos são agrupados em reino. O reino é a mais abrangente categoria de classificação, pois envolve o maior número de organismos, e esses são 5, que são eles: reino animal, que representa os seres vivos tão grandes quanto uma baleia ou um elefante, e seres vivos tão pequenos quanto os ácaros. Outra característica importante é que todos os seres vivos desse grupo são heterótrofos, ou seja, necessitam buscar alimentos no ambiente em que vivem. Ah, e vocês sabiam que fazemos parte também desse grupo? Afinal, também somos seres vivos, certo? Reino vegetal é o reino da natureza que agrupa as plantas em um vasto conjunto de organismos. Neste grupo, assim como no reino animal, está incluídas plantas muito grandes como plantas muito pequenas, como por exemplo os jequitibás, jacarandás e pinheiros, e outras muito pequenas como os musgos. O reino protista integram esse reino as algas, protozoários e micomicetos, que são seres vivos semelhantes aos fungos. Apesar de algumas espécies destes organismos causarem doenças diversas, outras possuem uma função importante na natureza. Reino Fungi. Esse reino abrange todos os fungos. Muitos fungos são empregados na alimentação, como os cogumelos champignon. E ainda tem aqueles fungos que contribuem na produção de alimentos, como as leveduras utilizadas para a fermentação de bebidas e pães. E por fim, temos o reino Monera. É constituído de seres microscópicos simples, e o exemplo mais comum são as bactérias. Muitas bactérias desempenham importante papel nos ecossistemas, pois são decompositoras. Outras já têm importância para a saúde humana, ajuda na digestão, na síntese de vitaminas e entre outros. E há ainda aqueles que são parasitas de outros seres vivos, podendo causar inúmeras doenças. É importante ressaltar que essas classificações que vimos
não são as únicas, mas são as mais comuns. As numerosas formas de vidas existentes precisam ser nomeadas e organizadas, de modo que os biólogos de todo o mundo tenham certeza de que conhecem o organismo exato, que é seu objeto de estudo. Quando se classifica os seres vivos, estes estão identificados, o que facilita a comunicação universal, visto serem conhecidos por uma linguagem comum a todos. E vocês lembram o exemplo que dei no início da nossa aula? Aquele da importância de se organizar os objetos pessoais? Lembram o motivo pelo qual disse que, para mim, o motivo era importante? Isso mesmo, para facilitar o meu tempo na hora de procurar os objetos. Assim, imagine como essa classificação dos seres vivos também contribui em nossas vidas, pois sabendo a qual grupo pertence um determinado ser vivo, pesquisadores, biólogos, cientistas podem contribuir com o social, como, por exemplo, que tipo de planta pode ser utilizada na produção de medicamento, por exemplo. Uma ação entendida como um empreendedorismo social. Vocês sabem o que isso quer dizer? O empreendedorismo social utiliza de todas as técnicas e inovações de uma empresa tradicional para aplicar em prol de um bem comum. Olha esse exemplo. Vitória é uma cientista farmacêutica que foi ficando cada vez mais frustrada com as forças do mercado que dominam sua área de atuação. Embora as grandes empresas farmacêuticas detivessem patente de remédios capazes de curar inúmeras doenças infecciosas, muitas vezes a população que mais necessitava desses medicamentos não podia pagar por eles. A indústria farmacêutica estava focada na criação e comercialização de medicamentos para doenças que afligissem a quem pudesse pagar. Assim, Vitória criou um instituto que foi a primeira empresa farmacêutica sem fins lucrativos do mundo. Sua missão era garantir que remédios direcionados a pessoas infecciosas no mundo em desenvolvimento chegassem a pessoas que precisassem, independente de sua capacidade de pagar por elas. Muito legal esse tipo de empreendedorismo e iniciativa, não é mesmo? Exemplos iguais a esses existem em muitos outros lugares, como, por exemplo, pertinho da gente, o Projeto Tamar. Mas agora que vocês já sabem tudo sobre a importância de classificar os seres vivos, vamos testar seus conhecimentos em um exercício rápido. Se possível, anote a sua resposta, caso precise retomar o conteúdo em algum momento. Aproveite e registre a sua presença na aula de hoje, caso ainda não tenha feito. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É fácil e rápido. Então vamos lá. Qual desses seres vivos pertence ao reino animal e o reino vegetal? Aproveite e observe a escrita das palavras animal e vegetal. Vocês perceberam que as duas palavras terminam com a letra L, mas ambas têm o som de U? Vocês sabiam que em muitos casos a letra L tem som de U? Isso ocorre porque a letra L assume a sonoridade de U no final de todas as sílabas em que está presente, como no nosso exemplo, animal e vegetal. Legal essa informação, não é? E vocês conseguem pensar em outras palavras com essa mesma particularidade? Depois, com calma, faça essa pesquisa para praticar mais sobre o assunto. Agora vamos voltar à nossa atividade. Esqueceram qual é a pergunta? Não se preocupe que vou repetir para vocês e ainda vou dar um tempinho para fazer a atividade. Qual desses seres vivos pertence aos reinos animal e reino vegetal? Letra A, flor. Letra B, crianças. E letra C, baleia.
E então, vamos às respostas? Na primeira imagem, temos a flor, que é um reino vegetal, como vimos durante a aula. A letra B são crianças. Lembra que eu falei com vocês que nós, seres humanos, também pertencemos ao reino animal? Por isso, a letra B é reino animal. Na letra C, temos a cauda de uma baleia, que também faz parte, assim como as crianças, do reino animal. Infelizmente, nossa aula está terminando. Aprendemos muitas coisas importantes acerca da necessidade de se classificar os seres vivos. Mas se ainda assim você ficou com alguma dúvida, preste atenção que vamos relembrar o que vimos durante a aula. Para compreender a importância de se classificar os seres vivos, vimos em nossa aula o que são seres vivos, as contribuições de Aristóteles, que foi o primeiro em classificar os seres vivos, e também as contribuições de Linneu, que a partir das pesquisas de Aristóteles ampliou e tornou universal esse sistema de classificação. Conhecemos as diferentes categorias de classificação dos seres vivos e seus exemplos. Aprendemos acerca de conceitos e objetivos que envolvem empreendedorismo social, como exemplos importantes que relacionam o meio ambiente ao social. Por fim, em nosso momento de atividades de consolidação de aprendizagem, propusemos classificar as imagens e seus respectivos reinos. Espero ter contribuído um pouco mais com a sua percepção de mundo, porque o estudo da ciência é exatamente isso, para te ajudar a encontrar respostas. Agora sim, nossa aula chegou ao fim. E se você ainda não registrou a sua presença em nossa aula, faça agora, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Até a próxima, continue se cuidando, um grande abraço virtual e não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos!